nasci, me levou para o hospital, a minha mãe ficou apavorada. Fogos da noite. Fogos da noite. Essa memória, ou ela é um dom, ou ela é um castigo, né? Salve, rapaziada, Papo Produtivo na área. Estamos aqui para mais um episódio, mais um Papo Produtivo. Hoje falando sobre assuntos relacionados à carreira, sobre questões de eventos, grandes eventos, tudo aquilo que o pessoal quer saber, mas ninguém conta. Aqui a gente conta. Então já curte, já comenta nosso episódio, já se inscreve no canal, ajuda aí os guri, beleza? Aqui hoje uma honra receber meu amigo Juliano. Seja bem-vindo, Juliano, ao Papo Produtivo. Imagina, Erison, eu que agradeço o convite aí, uma honra é toda minha, né, fazer parte aqui do Papo Produtivo. E aí vamos contar umas histórias, né, falar algumas vivências que a gente teve na vida e talvez essas histórias possam inspirar outras pessoas também e também trazer conhecimento, né? Porque a gente que viveu tanto tempo, hoje eu tenho 47 anos, já fiz muita coisa na minha vida, já dá para escrever um livro, né? Então, espero que uma dessas histórias aí possa também inspirar os jovens, outras pessoas também. Perfeito. O Juliano, que a gente já se conhece de longa data, né, Juliano? Tem muitas questões que... Eu gosto muito de citar Mário Sérgio Cortella, né? Eu gosto muito do Cortella e tem algo que o Cortella fala sobre a nossa memória, né? Que a nossa memória ou ela é um dom ou ela é um castigo, né? E essa semana eu estava revendo algumas fotos, algumas questões e me veio algumas memórias, né? Lá quando a gente começou, né? Para o pessoal de casa que ainda não sabe, eu e o Juliano a gente a gente é músico, né? Foi músico no meu filho. O Juliano já foi meu patrão. Isso a gente vai contar mais tarde, tá? Mas eu me lembro de uma passagem lá em 2001, 2002 aí. Agora falei, entreguei a minha idade. Mas eu me lembro que eu estava começando na noite, começando a tocar baile, enfim. Uhum. E eu me lembro que eu eu ainda sou muito nervoso, muito ansioso, né? Por mais que eu me controle, enfim, eu tento melhorar cada dia esse ponto, né? E eu lembro de um episódio, não sei se tu vai lembrar, mas eu me lembro muito bem que foi o seguinte: a gente estava lá em Passo Fundo, a gente ia ter um baile para tocar lá, enfim, tá. E a recém tinha começado a entrar nessa parte de tocar baile sozinho, enfim. E eu lembro que eu tava nervosão, pilhado lá, e tu chegou e falou assim: e aí, amigo, o que foi, cara? Tá nervoso? Eu falei: tô meio nervoso. E tu colocou a mão assim e falou: não, fica tranquilo, vai lá, vamos se divertir, vamos fazer o nosso melhor e vamos se divertir. Cara, isso me marcou muito, sabe? E eu lembro disso, ainda lembro disso, sabe? E tu sempre foi um cara assim, né? Um cara de acalmar os outros, de amenizar, de estar ali no meio, enfim. Então, isso é muito bacana da tua parte, né? E até pro pessoal que tá em casa, eu gostaria que tu falasse um pouco do Juliano que o pessoal não conhece, né? Como foi a tua trajetória de vida? O Juliano é um cara que tem muitas histórias, né? Então o pessoal de casa vai gostar muito de escutar a tua versão. Como é o Juliano que o pessoal não conhece? Cara, poxa vida, eu fiquei até quase emocionado aqui. Porque que história legal, né? Eu não me lembrava e eu acho que a gente tem que motivar outras pessoas, a gente tem que dar força para as outras pessoas para trabalhar, realizar um sonho. E eu acho que eu também recebi isso na minha vida e eu quero passar isso para frente. Vou contar um pouco da minha história. Eu nasci no dia 28 de outubro de uma família católica. E dia 28 de outubro se comemora o dia de São Judas Tadeu. Eu tinha tudo para dar errado. A minha mãe queria me botar o nome de Judas. E aí, quando eu nasci, me levou para o hospital. A minha mãe ficou apavorada. Disse: esse menino não é normal, esse menino é muito feio. E a enfermeira: calma, mãe, ele vai melhorar, vai ficar lindo depois. Não melhorou. Mas enfim... E são muitas histórias assim. Eu nasci no interior de Ciríaco, interior dos interiores. Eu achava que lá era o fim do mundo mesmo, porque só via morro na frente e não via outras casas próximas. Era um lugar bem distante mesmo.
E aí morei até os 14 anos no interior, trabalhando na roça desde os 7 anos de idade, ajudando o pai e a mãe a plantar nas plantações de soja, trigo, fumo, milho, a gente plantava tudo. Aos 14 anos fui estudar no seminário. Por conta própria decidi e pedi, obviamente, orientação para o meu pai. Pai, eu quero estudar no seminário. E ele disse, vai, experimenta e vai. E eu me lembro que eu tinha um sonho, que era ser padre ou cantor. E aí eu disse, se eu for padre, eu vou ser um padre cantor. E naquela época não tinha muitos padres cantores. Naquela época tinha o padre Zezinho, que estava no meio, e outros que estavam vindo. E eu disse, eu vou entrar para padre primeiro. Se eu não for para padre, eu vou ser só cantor. Então. E ali iniciou uma trajetória. Então, iniciou um sonho. Eu fui estudar, fiquei 3 anos no seminário. Aí vi que realmente o seminário não era para mim, ser padre não era meu objetivo. Aprendi a tocar violão lá, teve coisas muito boas no seminário, aprendi muita coisa. E aí, a partir de lá, eu queria realizar meu sonho de músico. Eu sonhava com multidão, eu sonhava em estar em cima de um palco e olhar para uma multidão grande, estar cantando, vendo as pessoas felizes lá embaixo, animando as pessoas. E foi ali que eu iniciei. Aí a gente veio morar para Farroupilha. E aí, uma vez num cabeleireiro, numa conversa, falando pro cabeleireiro, engraçado, né, que cabeleireiro a gente se abre a vida toda. A minha esposa é cabeleireira, ela atende a mulherada lá, gente, a mulherada conta tudo. É engraçado. Mas eu estava comentando, né, que eu queria cantar, queria formar uma dupla sertaneja, e aí tinha um cara do lado, ele disse assim, olha, estou precisando de um vocalista para minha banda, que era o Reinaldo, que estava iniciando também uma banda lá. E aí eu disse, eu vou fazer um teste. Tá, eu fui lá fazer um teste, cantei uma música, ele disse, passou no teste. Bora. Mas ele não tinha ninguém mais para fazer teste. Vamos embora. E ali iniciei a trajetória de bailes. Aí comecei, me lembro do meu primeiro baile foi no Monte Pascoal, né? E aí me lembro até hoje, me vesti com uma calça branca, uma camisa branca, um coletinho assim. Zezé de Camargo. Cara, tava abafando. E aí ali iniciou a trajetória. Depois dali passei por outras bandas até montar a banda em que você fez parte também, Explosão Nacional, né? Verdade, a gente tenho boas recordações dessa parte da minha vida. Foi algo que eu cresci muito como pessoa, como músico também, porque a gente veio sempre de bandas menores, né? A banda da família, sim, aquela questão, e eu acho que o trabalho profissional mesmo, assim, que eu encarei, que eu tive o prazer, foi ali com o pessoal. E a gente estava muito bem, né? Eu me lembro que a gente estava muito bem estruturado, enfim. Juliano, tu sempre teve a tua veia musical muito aflorada, né? Uhum. Mas o que é o destino, né? Tu virou empreendedor, empresário, e agora tu tá no meio dos artistas. O que acontece, pessoal? O Juliano, ele é presidente da FENAQUIV, né? Uhum. Então, pro pessoal de casa que não conhece, a FENAQUIV é similar à Festa da Uva, pessoal, com as suas proporções, é claro, né? Mas o Juliano é o cara que está no meio dos artistas, dos grandes shows, de toda aquela parte da estrutura. Como é pra ti isso, Juliano? Olha, tu falou 2 coisas importantes. A primeira é a veia artística. Eu tenho uma veia artística do meu falecido avô, pai da minha mãe. Ele era músico de baile, ele tocava, na época dele era sanfona, rebeca, que chamava, e pandeiro. Ele fazia o baile em vários locais dessa forma aí, e eu acho que foi a ele que eu puxei, incentivado a ele, esse lado artístico. Eu tenho outro lado artístico que pouca gente sabe, e eu acho que eu nunca falei também nem para vocês, não me lembro se vocês sabem ou não. Eu também fui ator, trabalhei como ator,
e tive vários contatos no Rio de Janeiro, fui fazer novelas, fui fazer como figurante e alguns programas como ator também. Pensa a tua mãe aí, se realizou, né? Ah, sim. A mãe, mas o sonho da minha mãe era ver um filho gaiteiro e essa veia não deu. Tentei, ela me deu uma gaita de presente, tentei aprender, mas não foi. Aí abandonei a gaita. Hoje eu toco violão e sax também, sax alto. Pois bem, a FENAQUIV uma coisa que eu nunca imaginava ser presidente da FENAQUIV, até porque é um cargo alto, é um cargo de uma grande elite da sociedade, assim, que às vezes eu fico pensando como é que eu fui estar lá. Mas o prefeito, que na época era o Fabiano Feltrin, me convidou, eu fazia parte da SIX também, fui presidente da CDL, Farroupilha, e fui vice-presidente do comércio da SIX. Então, antigamente a SIX montava toda a FENAQUIV. E aí o prefeito me convidou para ser o presidente da FENAQUIV. No começo eu não entendi, mas aí, conversando, ele disse, não, tu tem justamente o que tu falou, esse lado artístico, tu teve experiência com bandas, Eu disse, tá, então vamos lá. E aí começou a voltar um filme de certas coisas para trás, e o que me ajudou a organizar a FENAQUIV. Tanto na divulgação, e engraçado que a divulgação eu participei de todas as viagens com as soberanas, toda a região, outras cidades, e onde eu ia nas rádios fazer as visitas, eu já conhecia os locutores do tempo da banda. Já estava em casa. Então, em vários lugares, o pessoal falava, tu era o Juliano da Explosão Nacional. Então, eu acho que facilitou e me motivou também a fazer isso. E o contato com os grandes artistas ali era uma coisa que eu gosto, que eu tenho até o meu sonho, depois que eu tive parado com a banda, era continuar nesse segmento. Mas enfim, pelo destino, tive uma loja e hoje ainda tenho a loja na qual administro a loja e anda muito bem, graças a Deus. E aí me desviou um pouco daquilo que eu queria, realmente. Eu queria ter trabalhado ou ser empresário de uma grande dupla, ou o lado artístico, trabalhar nos bastidores com os artistas. Mas enfim, durante a FENAQUIV, muitos artistas que eu fui conversar, a gente já tinha se cruzado em algum momento. Por exemplo, a banda Reação em Cadeia, nós tocamos uma vez se eu não me engano, era Gigante da Serra, o nome do clube, que vai para baixo de Garibaldi lá. E ele lembrou porque naquela noite faltou luz. Os perrengues, né? Faltou luz e nós ficamos até 1h30 da manhã esperando a luz voltar para iniciar. Essa é a melhor parte. É a melhor parte. Os bastidores do reino, que eu costumo falar. Né? Que o pessoal acha que é tudo mil maravilhas. E aí o Johnny, lá, vocalista do Reação em Cadeia, ele lembrou, disse, cara, nós tocamos junto lá no clube e tal. Não, acho que era Rota 3, acho que era o nome do clube, agora não me lembro. Não lembro. Gigante da Serra, quem vai para Veranópolis. É Rota 3, alguma coisa assim. E aí ele lembrou. E aí teve o João Luiz Correia, nós tocamos junto no Panela Velha, que a gente teve junto. Aí nós tivemos a dupla que veio lá de São Paulo, que agora eu tô ficando ruim de memória, tá? A idade tá me pegando. Que é bem conhecida, que eu pouco vou lembrar. Marcos Bellucci, não foi essa? Também esteve, né? Também esteve, mas esteve na anterior e agora esteve o Benucci, Guilherme Benuto, que tem várias músicas agora a nível nacional, sucesso, rodando, sucesso, Guilherme Benuto. Aí nós estávamos conversando, de repente eu tenho meu irmão que mora em São Paulo, meu irmão disse, não, lembra do cara tal que a gente conversou lá na minha casa uma vez? Ele é produtor do Guilherme Benuto.
Eu disse, pá, eu vou ligar para ele. Liguei para ele e disse, não, ele é o tecladista e produtor da banda. Ele que produz as músicas Sim. E a banda toda. Aí liguei para ele, mas claro que eu lembro de ti. Aí começamos a conversar. Que coisa, né? Então tu vê que a música, ela te traz muito conhecimento e muitas amizades. Te abre muitas portas. Muitas portas. Tem muitas pessoas que eu lembro hoje, até a gente se encontrou esses dias, eu e o Juliano, né? A gente estava numa livraria, se eu não tenho enganado ali. Fotocópia, tirando cópia. Isso, e aí a gente se encontrou, e aí, como é que tá? E é sempre assim, né? Às vezes tu encontra algumas pessoas e eu fico pensando, de onde é que eu conheço essa pessoa? Mas é muito prazeroso isso, né? Te abre muitas portas essa questão da música. E o Juliano, empresário? Então, aí é um desafio grande. Ser empresário hoje em dia no Brasil é um grande desafio. Porque as cargas que tu tem, tanto de cargas tributárias quanto de manutenção pessoal, de todas as cargas mesmo que tu tem que pagar ali, elas são grandes. E a concorrência também é muito grande, então tu tem que ter um negócio diferente, um negócio que vai também pagar as contas, que vai te manter, e tu tem que estar sempre pensando para frente, sempre pensando, esse ano, um exemplo, esse ano é um ano de eleições, um ano de futebol, então normalmente um ano assim é um ano que a economia dá uma baixa. Então a gente tem que se preparar. Bom, esse ano aqui a gente não vai fazer tanto investimento, então vamos segurar aqui, vamos segurar lá. Aí o ano que vem começa a engrenar de novo. Tem que sempre estar de olho na curva, porque ela sempre muda. Mas isso a gente se adquire com experiência. Na verdade, o empreendedorismo também é uma coisa que sempre teve na nossa veia. Meu pai era empreendedor desde o tempo da colônia. Foi o primeiro Uber que existiu na face da terra, foi meu pai. Nós morávamos numa esquina, tinha um cruzamento de rua lá na roça, no interior de Siriaco. E o meu pai era um dos únicos da região que tinha um carro. Então o pessoal vinha de ônibus, de compras da cidade, desciam lá e aí contratavam o meu pai para levar eles para casa. E aí o meu pai já fazia frete naquela época, já era o Uber da época. E também cabeleireiro, ele cortava os cabelos dos vizinhos, era ele que cortava. E a minha mãe sempre foi costureira também, então ela costurava para as outras pessoas, fazia roupas. Então eu vim... e aí eu tenho um irmão meu que ele sempre ele trabalhou na Coca, trabalhou na química da Coca ali, e depois montou a empresa dele, e aí a gente trabalhou com ele. E aí a minha irmã também comprou a loja dele, e depois montaram uma fábrica também, e eu comprei a loja da minha irmã, e aí a gente seguiu sempre nessa linha de empreender. E quando eu tive a banda também é um empreendimento que nos traz muita experiência de lidar com pessoas, né, e de manter os negócios ativos, e grandes desafios, né? Pequenas empresas, grandes desafios, né? Mas é isso aí, é isso aí. E eu lembro assim, Juliano, que desde o tempo da banda, que o Juliano foi meu patrão, pessoal, com orgulho eu falo isso, porque foi sempre muito coerente, né? Não tem um ai para falar assim, e eu me lembro sempre aquilo que eu sempre falo pra gurizada, enfim, pro pessoal que tá em casa, a parte do capricho, né? Que a gente sempre fala. Eu lembro que a gente saía viajar e saía às vezes na quinta de noite, voltava domingo, enfim, o ônibus sempre era um luxo, assim, era brilhando, tudo no lugar, tudo, sabe, tudo certinho, era prazeroso tu sair para viajar, né? Uhum. Essa parte do capricho eu falo muito, né? Que talvez hoje em dia se perdeu um pouco disso, né? Na verdade, um dos pilares para crescimento é isso, é tu manter as coisas organizadas, ter um certo capricho. Hoje em dia é um pouco diferente as coisas, o pessoal vai levando, empurrando do jeito que dá, depois não dá, já muda para outra, tá muito descartável as coisas assim.
E a gente veio numa época que era um pouco mais difícil, talvez hoje seja mais fácil, talvez tenha mais dinheiro no mercado, seja mais disponível tu montar um negócio, desmontar, construir outro. Na época a gente ou fazia, a gente não pensava em voltar para trás, sabe? Não tinha uma segunda opção? Não tinha outra opção. Eu tive uma época que eu trabalhei só com a banda, então eu tinha que ir para frente ou ir para frente. Então a gente tentava sempre manter organizado, a gente ajudava os músicos, passou vários músicos conosco, todos a gente se deu muito bem, a gente conversou, um problema que outro particular, às vezes as pessoas todas têm, a gente sempre tentava resolver também, ajudar de alguma forma, e isso para nós foi muito gratificante, para mim foi gratificante esse desafio aí de manter tudo isso, né? E Juliano, para a gurizada que está começando hoje, que está entrando no mundo artístico, no mundo do empreendedorismo, que está entrando no mercado de trabalho, o que tu fala para esse pessoal hoje? O que o Juliano de hoje, que aprendeu com a vida, que se destacou, o que o Juliano pode falar para essa gurizada que está começando agora? Primeiro dizer que é uma outra fase, é um outro momento agora. As pessoas hoje têm disponibilidade de, por exemplo, vamos citar a música. No meu tempo, quando eu iniciei, nós tínhamos que escutar no rádio a música e tentar escrever a letra o mais rápido possível. Se não conseguia, tinha que esperar tocar um outro dia numa outra rádio e tentar completar a letra. Aí, em cima daquilo, tu tinha que tentar achar as notas de violão ou escutar de novo e tentar adivinhando as notas de violão, porque não tinha acesso, não tinha internet, não tinha as letras, as cifras, não tinha gravação da música, ou tu comprava um disco, ou depois veio o CD, que era caro. Tinha épocas que a gente não tinha dinheiro para comprar um CD para escutar o que a gente queria tirar. Então está sendo uma fase bem mais tranquila. Hoje eu vejo que tem playback disponível, tem partitura disponível, tem cifras, OVS, videoaula, né? tem muita coisa disponível. Eu acho assim, eu começaria, primeira dica, se é o teu sonho, vai em frente. Agora, vai em frente, com os pés no chão, pesquisa bastante sobre determinado assunto, não dê muita bola ao que os outros falam. A família, muitas vezes a família ela quer nos proteger, a família ela quer, não vai fazer isso, tu tem que fazer outra coisa, porque é um instinto de proteção, os pais querem proteger os filhos, querem dar uma segurança, e normalmente a música sempre teve um lado, de certa forma, inseguro, né? Mas falando em empreendedorismo, se tu quer empreender tanto na música, não precisa ser só um músico de palco, tu pode dar aula, tu pode fazer vídeos e vender os vídeos, tem um leque de coisas hoje em dia que é muito amplo, Então, faça acontecer teu sonho, não ouça muito o que as pessoas dizem, pesquise bastante. Hoje em dia vocês têm uma facilidade muito grande que é a inteligência artificial. Tudo acessível, né? Tá vindo com tudo, nos próximos anos sim vai explodir a inteligência artificial. E já tá, pesquisas já demonstram isso. Qualquer dúvida que tu tiver, como eu vou empreender no meu negócio, escreve lá, aparece tudo. É incrível, eu demorei anos para aprender. Eu tô 20 anos atrasado. As coisas mudam muito rápido, né? Tão rápido e tão fácil. Agora, sempre com os pés no chão e principalmente educação financeira. Educação financeira, ela te dá a base, o suporte para tudo. E comece pequeno. Outro detalhe, comece com o que tu tem, comece com as coisas simples, com aquilo que tu tem, aprenda a lidar com dinheiro, aprenda a separar um dinheiro para tu investir também, para tu te manter, para tu manter as tuas despesas. Com a inteligência artificial, faz direitinho os teus custos lá e vê tudo o que vale a pena, o que não vale a pena.
Então, E hoje em dia é tudo muito acessível, né? Essa parte a gente tem a um clique, né? Tinha uma outra convidada que teve aqui e a gente falava sobre isso, né? Como é tudo na mão, né? A geração de hoje, a geração Z, principalmente, aí tem... É tudo em tempo real, é tudo agora, é aqui, é um clique, né? Mas, voltando um pouquinho, Juliano, pro pessoal que está em casa, assim, isso eu falei, não, o Juliano vai lá, eu vou perguntar isso para ele. Isso eu tenho... Vamos tranquilo. Eu vi todo o tempo pensando, vou perguntar isso para ele. Tu sabe que eu tive a honra de conhecer muitos artistas assim e apertar a mão de muitas pessoas. Sim. Inclusive a gente fez muito baile, que tinha baile show, né? Então, Guilherme Santiago, Gian Giovanni... Estava junto? Eu estava junto, isso. Eu nunca me esqueço que eles chegaram, a gente estava no camarim, vamos dizer assim, né? A gente estava, acho que umas 30 pessoas, né? Eles entraram, cumprimentaram um por um, assim. Isso eu nunca me esqueço, né? E aquela época, isso há 20 anos atrás... Gian Giovanni era top, né? Top de linha do momento. Era difícil tu tirar uma foto com eles, né? E eles fizeram questão, né? Cumprimentar e tal, e vinham lá, e nós ficávamos no mesmo espaço que eles, né? Porque eles tinham delimitado os espaços, né? Eles chegaram, não, aqui não tem nada disso, vai ficar todo mundo junto, tá todo mundo aqui, né? Então, isso é algo que eu me lembro muito bem, assim, e algo que te inspira, né? Só que eu queria ver o outro lado. Não precisa citar o nome também esse termo. Sim. Mas teve alguma questão com algum artista assim que tu pensou, não é isso aí, ou algum fato que aconteceu que te frustrou assim, falando de algum artista? Tem. Tem. Teve um artista que ele, obviamente, ele é conhecido nacionalmente e onde ele vai ele leva muito público. As músicas dele são ótimas. É um cantor solo, há muitos anos ele é cantor. Ele tem ainda um lado que não condiz com o público, sabe? Não sei se ele não estava digamos assim, não posso dizer que não era o momento dele, sim, porque outras testemunhas disseram que ele é assim praticamente todas as vezes. O que acontece? Esse artista, quando chegou para fazer o show, ele não quis o camarim, achou que o camarim que tinha não servia para ele, ele resolveu ficar dentro da van dele, não desceu para o camarim e não ia bater foto com ninguém. Então ele já começou tinha fãs esperando, obviamente que sempre tem uma lista de fãs, o produtor dele define, são 10 pessoas que podem acessar camarim e tirar foto. E ele não quis atender ninguém, mas ele disse que só no final do show talvez ele atenderia. E aí eu não fiquei até o final, né? Mas pelo que me falaram, ele atendeu, tirou fotos. Mas o camarim ele desconsiderou, sendo que outros artistas até maiores que ele, todo mundo na simplicidade. Eu acho que tem muitos artistas bons e simples, humildes, que não mudam a essência deles, que eu acho legal isso aí. Isso é algo que tu aprende também com isso, né? Também. Tudo é aprendizado, né? Também. Isso traz também uma mensagem, né? Porque... E eu estava conversando com os produtores de vários artistas nacionais, assim, de vários nomes, mais conhecidos nacionais. Eles disseram assim que tem muitos artistas que há um nível de arrogância assim que é lá em cima. Eu me lembro, eu sempre gostei muito de Queen, Creedence, esse rock mais, sabe, um pouco mais antigo, vamos dizer assim. E tem um documentário do Queen que o pessoal tá acompanhando o Queen na estrada e tal, e tem um show que eles fazem no Rock in Rio. Eu não lembro de cabeça qual que é enfim, qual que é a edição do Rock in Rio, e foi no Rio de Janeiro. Tocou, tinha toda aquela parte da MPB, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tal. O pessoal fez o show e ficou todo mundo do lado do palco, da entrada, esperando o Queen entrar e tal, toda aquela parte.
E mostra o Fred Mercury, assim, quando ele vai entrar no palco, ele fala, não, pode tirar todo mundo daí, não quero ninguém no palco agora, porque agora é o meu momento. Sim. Daí o pessoal da produção vem e fala, né, não, mas a gente não pode tirar eles, porque eles são todos artistas de nome também. Eu falo, não, pode tirar, porque eles sabem quem eu sou, mas eu não sei quem eles são, então pode tirar. Cara, tem alguns cantores, né, não estou comparando, claro, né, Sim. nível nacional, ó, não quero comparar ninguém com o Fred Mercury, longe de mim fazer isso, né, mas são histórias assim que tu pensa, né, os caras, será que é a mania, será que é ego, o que é, né, mas enfim, a gente tem que respeitar. Tem várias questões aí, a gente também não pode julgar só isso, tem uma questão de segurança, tem questão de concentração do artista, principalmente antes de show. Até, inclusive, esse artista aí talvez precisava ter um momento dele também. E tem uma questão emocional do próprio artista. O artista, além de ser artista, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que ele tem problemas em casa, que tem problemas financeiros, que tem problemas iguais nós. Então a gente não sabe o que se passa, porque muitas vezes eles não abrem, né? Eles não dizem, e tem todas essas questões. Eu fiquei me analisando até o tempo que eu tocava também, se eu não cometia esses erros também, porque teve muitas vezes que estava muito cansado, ou antes de iniciar o baile ali, estava na hora, os músicos estavam em cima do palco, iniciando a abertura, e alguém queria tirar uma foto, queria fazer alguma coisa. Eu disse, agora não posso, e subia. Eu tentei até me lembrar, pode ser que tenha acontecido também, que eu não sei, alguém vai assistir, vai falar, aquele lá. Mas pode acontecer também. Então tem o lado que a gente pode ver, porque o artista, todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer chegar perto dele, e realmente ele não sabe quem é quem. Sim. Ali no meio. Por isso que tem que ter o papel do produtor tem que realmente mostrar, indicar, venham vocês, tem que organizar isso aí. Sim. Outra pergunta que eu queria te fazer, Juliano. Com toda essa bagagem que tu adquiriu aí ao longo dos anos, aí, toda essa experiência, tanto na linha de frente aí de grandes eventos, como empreendedor, como empresário bem sucedido, tu olhando aquele Juliano lá que veio da roça, vamos dizer assim, lá de Ciríaco, se tu fosse um empresário agora, tu contrataria aquele Juliano ou não? E por quê? Se eu contrataria aquele Juliano que era da infância? Isso. Aquele Juliano da infância. Eu acho que não, acho que ele teria muito que aprender. Era um caminho grande. O caminho é grande, o caminho é longo, o caminho... é bem interessante a tua pergunta, porque apesar de a gente ter inteligência artificial, ter tudo na mão hoje para se preparar, às vezes precisa percorrer um caminho. E o sucesso, muitas vezes, hoje em dia o sucesso está meio que descartável, né? Estoura uma música lá e depois, dali um ano, sumiu a música, sumiu os artistas, sumiu todo mundo. Naquela época tinha um caminho a ser percorrido, mas porém a música ficava, o artista se mantia e se mantém, muitos até hoje ainda. Então é melhor percorrer um caminho do que tu encurtar esse caminho e fazer sucesso de uma hora para outra e depois se acabar. Eu acho que cara, eu nunca imaginei, eu sonhava obviamente com artistas grandes, ser um artista e coisa e tal, mas eu participei da Festa da Uva do ano passado, estive com artistas, com Bruno Marrone, com Ana Castela. Ana Castela, todo o sucesso que ela tem, eu estava com a minha filha lá, ela veio lá e pegou na mão da minha filha cara, simplicidade, eles mostraram um lado humano também, eles, Bruno e Marrone, Raça Negra. Eu fiquei mais do lado dos bastidores, eu não estive na frente assistindo, mas eu estive atrás,
Então, como eu sou músico, eu queria olhar todos os detalhes. O que eles faziam, como é que eles faziam, para tentar descobrir como é que eles estão no sucesso até hoje, como é que eles... O segredo do sucesso. O segredo, é o que todo mundo quer saber, né? O segredo do sucesso. E é muito legal tu ver tudo que tem por trás. É uma equipe muito grande, é muitos bastidores, mas eles percorreram um caminho. Tem um caminho a ser percorrido. Pessoal, tá bom o nosso papo aqui. Tá bom demais, né? A gente vai ter que marcar um outro, parte 2 aqui, para continuar. Juliano, queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui, para a gente bater esse papo, conversar um pouco, tentar transmitir a nossa mensagem para o pessoal que está em casa, para os jovens principalmente que estão nos assistindo. E aquela questão, né? A gente sempre tentar ser o exemplo, né? Porque sempre tem alguém que se inspira em nós, né? Tanto para as coisas boas, tanto para aquelas não tão boas assim, né? Uhum. E eu tenho certeza que tu sempre foi um grande exemplo para todo mundo, um exemplo de profissional, de pessoas. E aquilo que eu falei no começo, né? Eu tenho muito boas lembranças contigo, né? Então, foi uma honra ter você aqui, certo? Antes de encerrar, eu quero que tu faça uma moda para nós, tu não vai escapar sem fazer uma moda aqui, mas muito obrigado pela tua presença aqui no Papo Produtivo. Nossa, eu que agradeço o convite, gostei muito, estou revivendo memórias. Eu vou te dizer que de uns anos para cá eu meio que perdi a memória. É a idade chegando aí, e aí muita coisa... a gente num bate-papo, se a gente vai lembrando, vai surgindo, tem tantas histórias. Se a gente contar as histórias de baile, as histórias de ônibus, as histórias que nós ficamos empenhados de ônibus, porque não foi só sucesso, tá? A gente vai ter que fazer uma parte 2 só disso. Só disso. Por isso que eu falo que tem um caminho a ser percorrido. Para você, jovem, que está em casa, primeiro, parabéns por estar assistindo esse programa. Parabéns por estar assistindo, porque ele te traz conhecimento, ele te traz experiências, te traz alguma coisa para tu assistir e aprender também aqui com o Papo Produtivo. É papo que tem produção, produtivo, para tu aplicar na tua vida, hein? Isso aí, pessoal. Mais uma vez, uma honra, Juliano. Você está aqui hoje para a gente bater esse papo. Sei que o pessoal de casa vai ver aí, vai agregar muito. E quero que tu encerre fazendo uma moda para nós aqui, tá? Pessoal, abraço a todos. Esse foi o Papo Produtivo. Até mais. Você não me leva a nada. Tem medo, eu não te escuto mais.